Meus irmãos cristãos, eu não sei de onde vocês tiram tanta inspiração. O que leva os cristãos a fazerem isso? Sou viciado em Jesus. Aí o cara bota a cara no chão e finge que está cheirando ali. Você não tem noção da imbecilidade de vocês não, gente. Vocês não têm noção que isso é ridículo. Eu acho que essa falta de senso de vocês é um absurdo. A gente tem a mente de Cristo. Como é que vocês têm essa mentalidade ridícula? A gente tem o Espírito Santo. Como é que isso vem de vocês? Não dá para compreender. Que tipo de ensinamento o pastor de vocês está dando? E se ele sabe que vocês fazem isso, né? Vai ver que esse cara aí, até o pastor, nem sei do que eu estou falando. Mas é uma imbecilidade. A gente está cercado por idiota nesse país, não é possível. Eles estão brotando de tudo quanto é canto. Às vezes eu me pergunto de que esgoto sai esse tipo de gente. Que situação é essa, gente? Isso é loucura. Como é que o cristão faz uma coisa dessa? Ele não pensa, que isso vai ficar gravado na internet, não, gente. Eles não pensam nisso, não. Que essa imbecilidade vai ser transmitida nas gerações, ou acho que o YouTube vai acabar. Né? E mesmo que acabe, vai ter gente guardando esses vídeos, né? Como forma de retaliação. Aí que tipo de mensagem vocês querem dar para os cristãos, para os não cristãos? Né? Viciado em Jesus. Vocês são viciados na Bíblia, né? Eu estou tentando entender isso. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas estão interessadas em saber que você é viciado na Bíblia. Sabe? Eu acho que não tenho palavras para descrever quão ridículo são essas atitudes. Eu só sei que elas não contribuem em nada para o crescimento da igreja. Já tem tanta coisa para não contribuir com o crescimento da verdade, né? Com o crescimento da igreja. As falsas igrejas são uma prova disso. Se você conversa com pessoas inteligentes, pessoas eloquentes, e elas não vão te dar ouvido se elas olham para vocês como imbecis, não. Porque o cara que é intelectual, o cara que é inteligente, porque em toda a história bíblica sempre houve os filósofos, né? Sempre houve pessoas que fizeram o papel do cristianismo quando não havia o cristianismo, né? Foram aquelas pessoas que representaram uma nação pela sua eloquência, pela sua inteligência, sua sabedoria. Tanto que lá naquela passagem ao Deus desconhecido, que Paulo encontra lá, naquela cidade de filósofos, havia um cara chamado Epimênides, que ele foi chamado naquele local porque as pessoas estavam doidas lá, e os deuses daquele povo não lhes curavam. Então chamaram esse Epimênides porque era um cara que tinha notoriedade no seu falar, né? Era um cara inteligente. Quase quebrou a cadeira aqui. E ele conhecia um Deus desconhecido. E esse cara em nenhum momento atacou a religião. Ele é capaz de compreender que as pessoas estão na ignorância. Ele é capaz de compreender que se elas estão na ignorância apenas porque Deus não as iluminou. E ele não fala contra os deuses, ele fala simplesmente: pode haver um Deus que vocês não conheçam, que seja maior, mais forte. E aí eles começaram a clamar a um Deus desconhecido, então essa praga cessou, e ali existia um altar sem imagem, sem nada, ao Deus desconhecido. E alguns estudos dizem que em cada descrição dos outros deuses havia uma descrição do Deus desconhecido, mostrando que ele era superior a outros. Quando Paulo chega ali, ele usa essa história verdadeira, né, para poder pregar e mostrar que Deus havia deixado o povo na ignorância, mas que agora estava iluminando eles com conhecimento. Então, você vê que pessoas inteligentes não vão ouvir pessoas que fazem coisas tipo essas bobeiras aqui. Sabe, isso aqui é coisa de... Nem criança de igreja faz uma coisa dessa. Primeiro é o de respeito à palavra de Deus. Porque dá a impressão que você está chamando a Bíblia de cocaína. É a impressão que nós temos.
Você não precisa cheirar a Bíblia para dizer que é viciado. E outra coisa, ler a palavra não significa que você entende ou que você obedece a palavra, não. Tem muita gente que prega muito, mas em casa é o capeta virado no samurai. Prega muito na igreja, em casa quer bater no pai, na mãe, né? Então, o ser humano, ele, não estou falando que o ser humano não tem erros, só que os que são viciados na palavra, eles não estariam perdendo tempo com isso aí, não. Eles estariam, de alguma forma, tentando ajudar a sociedade, né? Corrigindo, repreendendo, redarguindo. Eles estariam, de alguma forma, ensinando outras pessoas a conhecerem o verdadeiro evangelho, né? Hoje em dia a pessoa vai para a igreja porque eu tô precisando de oração. Tá, tudo bem, Deus é recompensador dos que o buscam, mas só que não é porque Jesus faz um milagre na sua vida que vai ser sempre daquela forma. Porque quando ele multiplicou o pão lá no deserto, ele fez o milagre e depois o povo ficou atrás dele só para conseguir de novo aquele mesmo milagre. Ou conseguir milagres que os sustentassem. E essas igrejas todas que você vê no Brasil estão exatamente nessa passagem bíblica. Estão buscando Jesus por conta do que ele tem para oferecer, não para servi-lo. Jesus não chamou pessoas para ele ficar sendo gênio da lâmpada mágica, não. Ele chamou pessoas para uma batalha, né? O que se espera é um governo do anticristo. O que se espera é uma época terrível em que a nossa fé vai ser provada e quem não tiver apegado vai passar, vai sofrer ou vai aceitar a marca da besta, vai morrer, não vai ter força para lidar com a época. O que se espera é uma tragédia mundial para os cristãos, para toda a nação, né? Para toda a humanidade. E aí os pastores estão pregando, vem que você vai ser abençoado, vem que você vai ter casa, nada a ver com o evangelho. Nada a ver. E você que dá, a caneta até caiu aqui, o banco quebrou. Você que dá dízimo nessas igrejas, você está contribuindo para a falsa pregação. Você está ajudando a obra do diabo. Você tá ajudando, aí você pensa assim, mas a igreja faz muita caridade. Mas caridade você pode fazer, é bom, mas ela não salva a alma, não. Tá? Ela não salva, porque se fosse assim, aqueles 10 leprosos voltavam os 10, não voltava só um, não. Foi um ato de caridade que Jesus fez, né? Porque eles não podiam nem se aproximar de Jesus, eles distantes falaram com Jesus. Jesus coloca eles numa trajetória de fé, vai mostrar o sacerdote, ou seja, vai lá pegar o documento para restituir vocês à sociedade. Eu te garanto que eles devem ter ficado em conflito, né? Como é que a gente vai lá se mostrar o sacerdote que se a gente não tem cura, não tem evidência de cura? E alguém deve ter liderado, possivelmente esse cara que volta, isso aqui é uma conjectura, não está na Bíblia, mas alguém deve ter tomado a iniciativa, não, mas ele mandou a gente ir. Se ele mandou a gente ir, então vamos obedecer. E eles nessa caminhada de fé, na hora que porque a Bíblia diz que quando eles decidiram ir, quando estavam indo, a lepra caiu, a lepra cessou. Então eles continuaram indo, porque eles tinham que pegar o documento. Só que um decidiu primeiramente agradecer Jesus Cristo, né? Ele não teve pressa para resolver a situação. Ele decidiu agradecer pelo feito. Ele se sentiu grato. Ou seja, você encontra muita ingratidão também nessa caminhada. Deus, né, faz um monte de coisa na vida das pessoas. Depois o ser humano começa a ficar ingrato, amargurado com Deus sem motivo. Então vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, não. É essa bobeira aqui mesmo, até botei aqui, acho que ando comendo cocô. É possível, porque o que tem na mente do camarão, gente? Eu não entendo, não dá para entender como se chega a um nível tão baixo. Isso aqui é terrível, é feio, é uma imagem feia, não edifica em nada. Vocês deviam ter vergonha de mostrar a cara de vocês aí. Se não for uma montagem, isso aqui é lógico. Ainda está escrito missão. Qual é a missão? Acabar com o evangelho? Missão fazer os outros rir? Isso aqui é um stand-up pronto. Acorda. O evangelho não é lugar de trouxa, de gente boba. Não, o evangelho é sério, é pessoa séria, pessoa que
consegue conversar sobre qualquer assunto, não fica preso somente em coisa de igreja. Tu fala uma palavra, o cara só quer falar de igreja. Não, evangelho, você pode falar de todos os assuntos, e através da tua sabedoria e também consideração com o próximo, as pessoas começam a confiar no que você prega.